Então, continuando, nós vamos falar agora sobre os blocos que compõem, sobre os organismos que compõem a União Europeia, né? A estrutura da União Europeia. Primeiro, nós temos o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é como se fosse um congresso. Cada estado elege os seus representantes, que são chamados de eurodeputados, e esses eurodeputados eles têm a função de representar o Estado nessa situação. Então, nesse grupo de pessoas estão aqueles que nós chamamos assim de representantes. Cada estado depende, claro, da grandeza do seu estado para a quantidade de representantes, né? É muito parecido com o que nós temos hoje na Câmara dos Deputados. Aliás, os seus membros são chamados de eurodeputados. A partir eles cuidam da questão das legislações e também da questão orçamentária da União Europeia. Esse parlamento, os seus membros são eleitos por voto direto, e eles também, depois do Tratado de Lisboa, aumentou o número para 750 membros. A sede é na cidade de Estrasburgo, na França, mas o parlamento mesmo, né, eles se reúnem em Luxemburgo, e é curioso porque não tem, salvo raríssimas exceções, que nesses casos se encontram em Bruxelas, né, em Luxemburgo, nas reuniões que são feitas. Quando precisa de todos se reunirem, tem lá uma reunião em Luxemburgo. E as comissões se reúnem também lá na sede da União Europeia, lá em Bruxelas. Então, esse parlamento cuida das questões legislativas e também das questões orçamentárias. É como se fosse o nosso Congresso, nossa Câmara dos Deputados. O Conselho Europeu. O Conselho Europeu ele é composto de todos os representantes, todos os chefes de Estado e chefes de governo, conforme for o caso. Nós temos uma certa dificuldade para entender isso, porque no Brasil o chefe de Estado também é chefe de governo, né? Nosso governo é um governo monocefálico, mas muitos estados europeus têm governos bicefálicos, e aí quem representa o Estado é o chefe de Estado, não é o chefe de governo. Então, nesses casos, nós temos ali uma reunião dos chefes de governo. É bom você não confundir o Conselho Europeu, né, com o Conselho da União Europeia, e nem com o Conselho da Europa, que são três órgãos diferenciados. Então, o Conselho Europeu ele é mais, assim por dizer, o poder executivo. Se você analisar a estrutura do Estado, ele é, na verdade, o poder executivo. O próximo é o Conselho, né, ou chamado Conselho da União Europeia. Professor, tem dificuldade para separar o Conselho Europeu do Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia trabalha junto com o Parlamento. O Conselho da União Europeia é como se fosse o Senado. Eles representam os estados ali. Mas isso é o Conselho da União Europeia. Enquanto que o Conselho mesmo, né, o Conselho Europeu, né, que é chamado de Conselho Europeu, é o conjunto composto pelas reuniões dos chefes de Estado propriamente dito, né? E o Conselho da Europa não é órgão da União Europeia. Não tem nada a ver com a União Europeia e o Conselho da Europa, né? Aliás, nem é estudado por nós. Então, o Conselho da União Europeia, juntamente com o Parlamento Europeu, é que cuida das situações legislativas e também da orçamentária. Continuamos no próximo bloco.